Sabe aquela imagem clássica da terapia? Aquela cena de filme com uma pessoa deitada no divã falando por anos e anos sobre o passado? Pois é, mas e se não precisasse ser sempre assim? E se houvesse um jeito mais curto, mais direto de chegar na raiz das coisas? Será que é possível resolver questões emocionais bem profundas, mas de uma forma mais focada? É essa a história que a gente vai desvendar agora. Pois é. Essa pergunta aí foi o que deu início a uma verdadeira revolução. Porque por muito, muito tempo, a resposta parecia ser um sonoro sim. A ideia era que essa jornada de autoconhecimento tinha que ser longa, quase interminável, sabe? Foi exatamente essa inquietação, essa necessidade de, sei lá, de mais agilidade e de resultados mais concretos que fez alguns pensadores começarem a desafiar o modelo tradicional. A intenção não era jogar fora toda a profundidade da psicanálise de jeito nenhum. Era mais uma busca por uma maneira de aplicar todo aquele conhecimento com um objetivo claro e, quem sabe, num tempo mais curto. E olha, essa busca por uma nova forma de fazer terapia não é de hoje não. As primeiras sementinhas dessa ideia foram plantadas lá no comecinho da história da própria psicanálise. Agora, o mais curioso de tudo é que o próprio Freud, o pai da psicanálise, lá no início da carreira dele, fez terapias bem curtas. O famoso caso da Catarina, por exemplo, durou uma única sessão, só uma. Mas foram os discípulos dele, gente como o Ferenczi e o Rank, que realmente pegaram essa ideia e começaram a desenvolver um jeito mais dinâmico e focado de trabalhar. O Ferenczi foi uma figura central nisso tudo. Ele sacou que o terapeuta não precisava ficar ali só como um observador passivo, sabe? Com a tal da técnica ativa, o terapeuta podia propor pequenas tarefas ou até proibições para criar uma espécie de tensão ótima. A ideia era ajudar a pessoa a quebrar suas próprias barreiras e andar mais rápido no processo. Foi uma mudança de postura, fundamental. Mas a ideia de um terapeuta mais ativo estava só no começo. O próximo grande salto, aquele que realmente mudou as regras do jogo, veio lá de Chicago, com dois pesquisadores que foram divisores de águas, Franz Alexander e Thomas French. E essa frase deles resume perfeitamente a virada de chave que eles propuseram. O ponto não é só ficar desvendando os mistérios do passado. O que importa de verdade é ajudar a pessoa a viver melhor hoje. O foco mudou para readaptação emocional, para lidar com a vida como ela é agora. E a grande ferramenta para conseguir essa readaptação é a tal da experiência emocional corretiva. Pensa nela como uma segunda chance. É a oportunidade de reencenar um conflito antigo, só que dessa vez num ambiente seguro, como a resposta do terapeuta que vem para corrigir a ferida emocional original. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É assim, primeiro, na própria relação com o terapeuta, o paciente acaba reativando um padrão de sentimento antigo. Só que, em vez de reagir como os pais ou outras figuras do passado reagiram, o terapeuta oferece uma resposta totalmente nova, mais compreensiva, mais saudável. E esse contraste, pumba, gera um estalo interno poderosíssimo, uma percepção que não é só na cabeça, é emocional, é transformadora. A partir dos anos 50, essas ideias pioneiras simplesmente explodiram. Elas deram origem a várias técnicas super especializadas. A terapia breve deixou de ser só uma ideia para se tornar um verdadeiro conjunto de ferramentas de precisão. E aí entra o David Malan, lá de Londres, com esse modelo que é simplesmente genial. Pensa assim, o triângulo do conflito é sobre o que rola dentro da gente. Tem um sentimento escondido, que gera ansiedade, e para evitar essa ansiedade, a gente cria defesas. Já o triângulo do insight mostra onde esse mesmíssimo conflito aparece, na relação com os pais, na origem de tudo, com as outras pessoas hoje em dia e com o próprio terapeuta. O trabalho da terapia focal é conectar todos esses pontos para revelar o padrão central que causa o sofrimento. É brilhante. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, o Peter Sifnius foi ainda mais direto. A técnica dele, chamada de provocadora de ansiedade, não era para deixar a pessoa confortável, não. A ideia era, de propósito, cutucar a ferida, estimular a pessoa a encarar de frente aquelas áreas difíceis. O terapeuta aqui age quase como um professor, que desafia, que empurra para o crescimento. O argentino Héctor Fiorini também enxergava o terapeuta como uma figura mais, digamos, pedagógica. Olha só essa lista de coisas que o terapeuta faz. Ele pergunta, ele informa, ele sugere, ele resume, ou seja, é um profissional superativo. O objetivo é fortalecer a capacidade da pessoa de lidar com a realidade, o que os psicólogos chamam de ego. É como dar novas ferramentas para o dia a dia. Então, se a gente for resumir, a grande diferença está aqui. A psicanálise clássica se baseia num tripé. A associação livre, que é falar sobre tudo, a abstinência do analista, que é a neutralidade, e a neurose de transferência.
A terapia breve vem e vira esse jogo com o seu próprio tripé. Um foco muito bem definido, a atividade do terapeuta para manter esse foco e um planejamento estratégico de todo o tratamento. É outra lógica. E o mais legal é o impacto que essa abordagem focada pode ter. A analogia do efeito carambola do bilhar é perfeita para explicar isso. Imagina, com uma única tacada precisa numa bola, ou seja, trabalhando um conflito central na terapia, é possível colocar em movimento uma série de outras mudanças positivas na vida da pessoa. É um efeito dominó do bem-estar. Ok, essa abordagem parece muito poderosa, né? Mas ela não é para todo mundo. Então a pergunta que fica é: como saber para quem ela realmente serve? Olha, a terapia breve tende a funcionar melhor com pessoas que já chegam muito motivadas para mudar e que têm uma base emocional sólida, o que os terapeutas chamam de boa estrutura de ego. Também ajuda muito ter a capacidade de se conectar com as outras pessoas e, o mais importante de tudo, ter um problema específico que possa ser o tal do foco do trabalho. Geralmente se encaixa bem para quem tem uma organização de personalidade que a gente chama de neurótica. Por outro lado, ela já não é a mais indicada para casos mais graves, como psicoses, ou para quem está no meio de uma crise muito aguda, uma emergência. Também não é a melhor escolha se os problemas são tão espalhados que fica impossível definir um foco ou se o que a pessoa busca é uma reestruturação completa da personalidade, algo que naturalmente precisa de muito mais tempo. No fim das contas, depois de todas essas técnicas, teorias e nomes, tudo se resume a este número. 1. O poder de um único foco, mas um foco bem definido. Essa é a grande sacada da evolução da terapia breve. A precisão pode ser tão ou até mais poderosa do que a adoração. Essa jornada toda, do divã até o foco, mostra uma coisa. A busca pelo autoconhecimento está sempre se reinventando, sempre se adaptando aos nossos tempos. E a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo passo dessa evolução, hein? O que o futuro ainda reserva para os jeitos de a gente entender a mente humana?